Fala pessoal, beleza? Quem fala é de Rodrigo. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Seja muito bem-vindo. Segunda-feira, dia de tristeza, né? Não é aquele dia, é aquele dia meio amargo, né? Depois de uma derrota no final de semana. Principalmente do jeito que foi, né? Derrota essa que tem, digamos que 50% de culpa para cada lado. 50% de culpa do Fluminense, que não fez o que devia ter sido feito, e 50% de culpa da arbitragem, né? Que obviamente tá sendo muito falada nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a nota que o Mário Bittencourt soltou no Instagram, né? E eu vou falar também o que eu acho dessa nota que ele soltou, né? E além das falhas do jogo de ontem, né, cara? A falha do Manuel no lance do pênalti, eu achei que tinha sido no gol, porque eu não tinha visto o contexto dos gols, então eu achei que tivesse sido uma falha clara. Né, mas na parte do pênalti, ele tinha falhado, mas ainda assim, cara, não foi determinante pro pênalti, tá? Sei lá, eu acho que é muito subjetivo você colocar o Manuel como grande culpado daquele pênalti, sendo que ele errou um passe e era só o time fechar a marcação, sei lá. O Lima não teve culpa, cara, do pênalti, entendeu? Não foi pênalti, então a gente não pode botar culpa no jogador se a gente sabe que não foi pênalti, entendeu? Então, assim, mais uma vez o Fluminense foi garfado, né, por uma arbitragem fraca, pífia, como eu havia dito no vídeo de pré-jogo. Pra mim, cara, surpresa nenhuma, tá? Mas enfim, antes de mais nada, você que não me conhece, meu nome é Diego Rodrigues, ou de Rodrigues, como você preferir me chamar. Esse aqui é o canal Toca e Passa Tricolor, mais uma das várias casas de Fluminense aqui no YouTube. Eu peço encarecidamente, cara, com muito respeito, muito carinho a você que tá me assistindo, como a forma educada de lhe pedir, cara, pô, deixa seu likezinho, mano. Ajuda nós aí com like, tá? Puder se inscrever no canal também, pra ajudar a gente nas métricas aí. A gente bateu quanto antes as métricas do YouTube. Puder contar com a sua ajuda pra gente chegar lá, tá? Ajuda a gente aí, que quanto mais o canal crescer, melhor vai ficar. Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Momento do espirro. Acho que quase todo vídeo eu espirro, velho. Mas enfim, vamos ao vídeo. Para começar, eu vou ler primeiro a nota que o Mário Bittencourt soltou lá no Instagram sobre o lance, né? Na foto que vocês vê na tela, vocês vê que o Lima sequer encosta no cara, tá? Já começa o erro aí. O Lima sequer encosta no cara. É nítido, né? E eu vou falar a minha posição depois de eu ler a nota, tá? Sobre o pênalti marcado contra o Fluminense. Não há dúvida de que fomos prejudicados pela arbitragem. Talvez seja o quarto erro ao longo do campeonato que nos arranca pontos importantes. Já deixei claro em outras oportunidades que não coloco em suspeita a honestidade dos árbitros. Meu questionamento está na falta de critérios ao longo da competição e na mudança de rumo a cada rodada. Ontem os erros não foram somente contra o Fluminense. Curiosamente, 3 lances semelhantes, contatos físicos normais, tiveram pênaltis inexistentes, assinalados sem interferência do VAR. De uma hora para outra, o VAR passou de interventor das decisões de campo a mero observador passivo do jogo. Isso aconteceu em nosso jogo, no jogo Flamengo e Juventude e Palmeiras e Fortaleza. Portanto, está nítido que o problema da arbitragem é a falta de convicção. Cadê? Eu desci a página. A cada erro ou reclamação dos clubes se muda a rota do processo. E o resultado está aí. Erros capitais a cada rodada. Ontem foi latente que uma frágil filosofia de não interferência do VAR foi adotada pelos árbitros e se virou contra eles. Não sei que tipo de pressão possa estar ocorrendo, mas estou convicto da mudança de critérios que gerou enormes prejuízos aos clubes. O VAR não chamar o árbitro no lance foi surreal, até mesmo porque desde o primeiro tempo, jogadores do Vitória simularam pênaltis, um inclusive anulado pelo próprio VAR. Também foi tão escandaloso quanto, acho que foi mais pênalti do que o pênalti que ele deu, né? Se houve simulação de pênalti no primeiro tempo, por que não analisar o lance no último minuto da partida? Foi uma pergunta que eu me fiz. Por que a vista grossa no lance capital do jogo? Está claro que por decisão própria ou por ordem superior, os árbitros decidiram ter menos interferência do VAR. Deu no que deu.
Isso é falta de convicção, e sem ela não se chega a lugar algum. Que a comissão de arbitragem da CBF Futebol faça uma reflexão do que ocorreu ontem. Os prejuízos são gravíssimos. O Fluminense Futebol Clube, como sempre faz ao ser prejudicado, adotará as medidas médias, né, administrativas cabíveis. Na verdade, eram as medidas administrativas cabíveis. Mas o fará sabendo que o problema vai muito além de afastar ou punir árbitros. Ou abrimos um debate sério sobre o tema envolvendo os atores do futebol brasileiro, ou seguiremos retrocedendo. Aí tem aqui como vocês podem ver na tela de vocês, tem o Paulo César de Oliveira explicando o lance, né? E aí vamos ao lance. PC diz que não houve pênalti de Lima em Mateuzinho em Vitória e Fluminense. Como comentarista de arbitragem do Sport TV acredita que Flávio Rodrigues de Souza errou no lance e diz que o jogador do Flu estava em uma trajetória normal. Eu vou pular para a fala dele, tá? É lance que tem contato físico entre os jogadores. Mas na minha avaliação, quem busca o contato, quem provoca o contato é o Mateuzinho. O Mateuzinho não buscou o domínio da bola. Ele que buscou o contato. Ele que deixou a perna. O Lima estava em uma trajetória normal. Tem que analisar quem está buscando a bola para jogar. O Mateuzinho não está indo dominar a bola. Ele dá um salto, ele busca o contato. Para mim não foi pênalti. Para ele, para mais ninguém foi pênalti. Para todo mundo não foi pênalti aquilo ali. Voltamos para cá. Agora eu vou falar para vocês o que eu acho que rolou, tá? Rolou um pênalti no começo do jogo, que na minha opinião também não foi pênalti. Porém, se for comparado com o pênalti que ele marcou, foi mais pênalti, porque houve um contato do Thiago Santos, apesar de eu não achar que foi o suficiente para derrubar o cara, porque o cara já estava caindo, tá? Mas foi mais pênalti do que o pênalti marcado no segundo tempo, tá? Ou seja, na minha humilde opinião, quando o árbitro foi pro vestiário, eu acho que foi o momento que ele conversou com o cara do VAR, ó. Eu tava convicto, eu tava na frente do lance, pra mim aquilo foi pênalti. Eu tirei porque você me chamou no VAR. Mas você tirou de mim uma interpretação da hora do jogo. Então se acontecer de novo, não me para. Eu parei porque você falou comigo no VAR e fica a gravação das nossas palavras. Eu acredito que foi algo assim. E aí no segundo tempo, rolou um lance parecido. E aí o que o VAR fez? Não vou chamar. Ele deve ter pedido pra não chamar. Eu acredito que isso seja comum, cara. Ó, eu tava convicto, cara. Eu voltei porque você me chamou. Mas se acontecer de novo, não me chama. Se eu estiver perto do lance, não me chama. Porque ele tava de frente pro lance no primeiro tempo. É o que eu falei no pré-jogo. O Flávio Rodrigues de Souza é ruim. O Braulio que apitou o jogo contra o Atlético Paranaense é ruim. Rafael Claus é ruim. São árbitros fraquíssimos. Árbitros que não é de hoje que são fracos. Anderson Daronco, uma porcaria. O trabalho dele é uma porcaria. Como eu sempre digo aqui, são árbitros vagabundos. E a CBF bota pra apitar jogo do Fluminense. São árbitros vagabundos. Que fazem de má vontade. A sensação que deu no jogo do Fluminense é que o cara fez de má vontade. Ele tava na má vontade com o Fluminense gigantesca. O jogo inteiro. O jogo inteiro. E foi assim com o Braulio também. O jogo inteiro numa má vontade modorrenta. Modorrenta. Foi ridículo o que o Braulio fez. O Rafael Claus até que foi moderado no jogo, no Fla-Flu, mas ainda assim muito ruim. E não é só a favor do Fluminense não, tá? Porque no Fla-Flu ele também errou contra o Flamengo. Principalmente no primeiro tempo. Então assim, até porque pra mim, na minha opinião, aquele pênalti que ele não marcou no primeiro tempo a favor do Flamengo, pra mim foi pênalti. Ah, não. Irmão, na minha opinião foi pênalti. Se na sua não foi, mil perdões, mas na minha opinião no primeiro tempo, aquele lance, no primeiro tempo do Fla-Flu, pra mim foi pênalti. Pênalti não marcado, que o VAR não chamou. Então não é a favor do Fluminense. A arbitragem é muito ruim. Quando eu falo que o árbitro é vagabundo, não é só contra o Fluminense, não. É porque o árbitro é vagabundo. O trabalho dele é vagabundo. O trabalho dele é sem valia. Não é a favor contra o Fluminense. É que esses árbitros, independente da partida que eles apitam, eles são ruins. A qualidade deles é pífia. É uma merda. É uma porcaria a qualidade do trabalho deles. Péssimos árbitros. Árbitros que sequer devia ter o escudo CBF ainda. Mas acho que pelo tempo de casa que já tem, pelo tempo de apito que já tem,
Acho que a CBF fica com medo de excluir esses caras do quadro de arbitragem. Se pra próxima temporada não tiver uma reformulação na arbitragem, se a gente não começar a ter uma mudança radical na arbitragem do futebol brasileiro, irmão, com o passar do ano vai piorar. Eu vou falar pra você, se for pegar fizer uma pesquisa entre os torcedores brasileiros de quem acredita na idoneidade dos jogos do futebol brasileiro hoje, eu acho que tranquilamente 70% das pessoas que acompanham o futebol vão dizer que acham que todo o Campeonato Brasileiro tem manipulação de resultados, tem manipulação de arbitragem. E quer saber um lance que ficou claro? O lance do jogo do Cruzeiro ontem. O cara entrou em campo literalmente pra dar cotovelada em alguém e ser expulso no primeiro minuto. Desculpa, pra mim ficou claro. Acho que só pra mim não, acho que pra todos vocês que estão assistindo ficou claro. Ele entrou pra dar cotovelada em alguém e acabar logo o jogo. Das duas, uma, ou ele tava de saco cheio, não queria jogar de jeito nenhum, queria ir pro vestiário de qualquer jeito, deve ter pedido pro Diniz, Diniz, eu não quero jogar não, mas tu vai jogar mesmo assim, porque eu quero que você jogue. Aí ele fez aquilo pra mostrar pro Diniz que ele não queria jogar, e aí ele teria sido um grande de um vagabundo, tá? Não é porque não veste a camisa do Fluminense que não vou falar isso não. E pra mim, se ele fez nesse intuito de prejudicar o Diniz, ele prejudicou o Cruzeiro. Ele poderia estar prejudicando o Fluminense tranquilamente. Pra mim é um vagabundo o cara que fez isso. Porque ele não vem me falar que foi sem querer, não, que não foi sem querer, não. Acho que o mínimo que um torcedor cruzeirense devia estar fazendo hoje é pedir na cabeça desse cara aí. Desse jogador. É pedir na cabeça, porque o que ele fez foi proposital. Não foi sem querer, não. Não me venha com essa história de que a cotovelada dele foi sem querer, porque não foi, não. Tá? Ele tentou a primeira, errou, ele foi na segunda e acertou. Ah, mas não pegou na cara, irmão. Ele acertou a cotovelada e foi expulso. Ele prejudicou o Cruzeiro. Acho que é o mínimo que ele devia fazer era a diretoria do Cruzeiro, não é só afastar, não. Pedir a rescisão contratual desse cara. Esse cara não deveria vestir a camisa do Cruzeiro, nem do Fluminense. Se um dia o Fluminense cogitar contratar esse cara, eu vou ser o primeiro a dar marretada aqui, irmão. Eu vou ser o primeiro a marretar a diretoria aqui. Porque não me venha com essa história que esse tipo de vagabundo eu não quero no Fluminense, não. Tá? Eu sou o primeiro a pedir pra esse cara nunca pisar no Fluminense. Nunca pisar nas Laranjeiras, nunca vestir essa camisa. Faço questão nenhuma de ter esse tipo de jogador no Fluminense. Tá? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Tá? Então é isso. Não é de hoje, cara. Então voltando à arbitragem, não é de hoje que a arbitragem é ruim. Mas é porque não tem mudança radical no quadro de arbitragem do futebol brasileiro. E aí fica essas coisas acontecendo, o tempo todo, cara. É o tempo inteiro. Todo jogo. Não é só do Fluminense, não. Aconteceu no jogo do Flamengo com Juventude, Palmeiras e Fortaleza, Fluminense e Vasco. Toda rodada, cara. Toda rodada tem a mesma coisa. O cara não viu a mãozada no Bernal, não, mas ele conseguiu enxergar o Bernal chutando a bola. No jogo passado. Porra, venhamos e convenhamos, né? Eu não quero que o cara apite a favor do Fluminense, não, cara. Eu não quero que o cara apite a favor do Fluminense. Eu quero que o cara apita o certo, mano. É falta, é falta. Não é falta, não é falta. Deixa a torcida chiar, irmão. Ainda não aprendeu a ser xingado pelo torcedor, não? Porque no Maracanã, eles estão pouco se lixando quando a torcida manda tomar no caneco. Mas quando chega num Barradão, em Pituaçu, quando chega no raio que o parta pra apitar jogo na casa dos outros, começa a pressão da torcida, rapidinho arreia. Rapidinho amolece o coraçãozinho. Mas no Maracanã nunca acontece. Só quando é a favor do Flamengo ontem, amoleceu. Mas normalmente o Fluminense é roubado fora de casa. Foi contra o Bahia, foi assim também. Ou vocês acham que eu esqueci do lance contra o Bahia? Mas aí vai vir os flamenguistas que falam: ah, tá vendo aí? Não deram pênalti a favor do Flamengo, tá vendo aí? Mas e o pênalti no primeiro turno que deram? Aquele pênalti ridículo no Calegari. Porra. E o cara tá apitando jogos no futebol brasileiro ainda, né? Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Se não houver uma reformulação na arbitragem do futebol brasileiro, a cada ano vai ser pior, irmão. A cada ano vai ser pior. É daí pra pior. Então é isso. Eu acho que a torcida tem que começar a pressionar a CBF. Parar de xingar a arbitragem. Ei, juiz, vai tomar. Esquece. Para de xingar a arbitragem. Vamos começar a xingar a CBF. Pra ver se assim acontece alguma coisa. Talvez com uma manifestação contra a confederação, talvez as coisas mudem.
Esse foi o vídeo de hoje. Boa segunda a todos. Amanhã eu tô de volta ao meio-dia. Valeu!